Vamos lá, Jones. Eu acho que teve um vencedor e o vencedor foi Trump. E isso foi inclusive corroborado por pesquisas. Dito isso, né, foi lamentável. Não dá nem para chamar de debate. Foi realmente uma baixaria, uma interrupção contínua de tudo que é lado, principalmente até do Trump no começo. Eu acho que ele errou na mão nisso, errou de estratégia. Antes disso, já tinha gente do lado republicano falando, né, que ia ser muito importante o Trump avaliar qual Joe Biden ia aparecer para ele calibrar a estratégia. Se aparecesse um Joe Biden mais agressivo, tentando bancar o macho man para cima do Trump, o Trump ia como predador típico que é para cima da presa. Né? E o predador precisa encontrar um lutador do outro lado do ringue para ser o predador que ele é. Só que o Joe Biden não veio assim. Joe Biden veio mais ou menos como ele é, um velho quase senil e gagá e um tanto abobado, e o Trump mesmo assim não calibrou. Então ele logo no começo interrompeu muito, partiu para cima, foi agressivo. O Chris Wallace, que é um apresentador sério, eu acho que tem inclinações democratas, mas é um cara sério, e acabou ficando na defensiva, em parte pela estratégia do Trump, e virou o debatedor. Então o grande perdedor da noite foi o público, que não viu um debate de ideias, e o Chris Wallace, que eu acho que ali ele assumiu um papel que não lhe cabia, que ele virou o debatedor no lugar do Joe Biden. Né? Mas se tiver que ter um vencedor, né, foi o Trump. E por quê? Qual é a minha análise para concluir isso? Né? O Trump tem uma grande missão. Ele perdeu o trunfo econômico com a pandemia, né? Era o menor nível de desemprego para as minorias em décadas, em 40 anos, ele estava contando muito com isso. A pandemia tirou esse trunfo da mão dele e ele recuperou o grande trunfo dele, que é lei e ordem. Então o Trump vem repetindo isso a cada dia no Twitter e ele está tentando colar, essa é a grande estratégia dele, ele está tentando colar em Joe Biden, que é um velho bonachão, né, com pinta de moderado, que está na política há 180 anos, a imagem de radical. Ou seja, qual é a tática do Trump aqui? Ó, vocês estão vendo esse coroa simpático que parece moderado? Isso é um instrumento, isso é uma aparência que carrega por trás o Partido Democrata, que é a Alexandria Ocasio-Cortez, a Ilhan Omar, o Bernie Sanders, junto com Black Lives Matter e com Antifa. Então essa é a estratégia do Trump. E eu acho que nisso ele poderia ter saído muito melhor, mas ele foi bem sucedido. Então ele conseguiu apertar o Joe Biden algumas vezes, ele conseguiu virar e falar: você vai assumir em público aqui que você não pretende aumentar a quantidade de juízes na Suprema Corte, que é uma bandeira muito radical, né? E ele não conseguiu responder. Em outra ocasião ele virou e falou: você consegue rechaçar a Antifa? Você consegue criticar? E o Joe Biden virou: não, precisa conversar, a Antifa é uma ideia, não é uma organização e tudo. Saiu pela tangente, tergiversou e ficou a pecha de que ele não consegue condenar a Antifa, que é um grupo terrorista e que está tocando o caos e o terror nas cidades, e a classe média está assustada com toda a razão. Em outra ocasião ele falou: você não conseguiu condenar o Green New Deal. Né? E aí o Biden tentou negar com fake news, que é impressionante que as agências de checagem de fato nessa hora caem num sono profundo, né? E ele disse: não, eu neguei, eu defendi o plano Biden. Mentira, né? Na página oficial do Joe Biden consta o endosso dele ao plano e o próprio Washington Post tudo sempre reconheceu que o Joe Biden saiu em defesa, como todos os senadores democratas, do plano infantiloide e stalinista da Ocasio-Cortez e companhia. Então, o Trump conseguiu colar a pecha de que o Joe Biden não é moderado. Ele é uma aparência de moderação que carrega junto um bando de radical. E, para isso pegar melhor ainda, ele tem que casar essa mensagem com a mensagem de que o Joe Biden é um bobão. Porque aí o Joe Biden é o quê? Um sujeito medíocre, um político de carreira que está sendo usado pela ala radical. E ele também conseguiu isso, quando ele teve algumas tiradas felizes, onde ele diz: eu fiz em 47 meses o que você não fez em 47 anos, você foi o pior aluno da sua classe, você é sempre o número 2. Ele conseguiu pegar essa tirada no meio do nada, né? O Joe Biden: não, em primeiro lugar, não sei quem, em segundo lugar, o Trump interrompeu. Isso mesmo, você é sempre o segundo lugar. Né? Então, ele conseguiu colar a imagem de que o Joe Biden é um loser,
é um sujeito medíocre que nunca conseguiu atingir e conquistar nada na vida, que está sempre na política desde que se entende por gente, né, e sem grandes projetos. Aliás, um parêntese, né, isso não foi muito explorado pelo Trump, mas o único projeto de lei que tem a marca, que tem a cara do Joe Biden é da década de 90, para endurecer com o crime, e é algo do qual ele se envergonha hoje em dia. Ele pede desculpas, porque obviamente mostra que a bandeira democrata radicalizou-se demais para o lado da anomia, da baderna e do coitadismo em relação a bandidos. Sobre isso, o Trump teve outro ponto que para mim foi o ápice da noite, né? Para mim foi o melhor momento do Trump, quando ele vira na abertura de um novo bloco e fala assim: me diga um grupo de força policial que saiu em seu apoio em público. E vamos lá, pode dizer porque nós temos tempo. E a resposta do Joe Biden foi a pior possível. Ele virou e falou: nós não temos tempo. E se entregou ali, né? Porque quem apoia o Joe Biden é o quê? O sindicato de professores, marxista e tudo mais. O grupo de força policial, de fato, não tem nenhum. Né? Por quê? Porque o Partido Democrata está cada vez mais PSOL. E essa é a essência. Essa é a essência, Jones. Tem gente que acha que não existe esquerda nos Estados Unidos e tem gente que acha que os democratas são o PSDB, que é, por acaso, de esquerda, né? Social-democracia europeia. Pois bem, não só tem esquerda, como uma esquerda cada vez mais radical, e o Partido Democrata hoje é a cara dessa esquerda radical, que não é o PSDB, é o PSOL. É o PSOL. Então está muito mais para Freixo do que para João Dória. Então o Trump tem essa estratégia.